Bom, o intuito dessa apresentação, nossa, é uma breve apresentação, apesar que já estamos um pouquinho cansados, vai parecer extensa para alguns, mas a gente nivelar o conhecimento a respeito do tema. Eu acho que é um tema que todo mundo sabe que é relevante para a sociedade, equidade de gênero e raça, porém, acho que poucos entendem onde é que a arquitetura e o urbanismo pode agir diretamente nisso daí. Aqui um breve contexto, na verdade, uma linha do tempo, né? Como é que o CAL, apesar de ser um tema relativamente novo, o CAL já vem atuando nesse tema há alguns anos. Iniciou-se em 2016, que foi o primeiro ano em que o CAL, naquele slide mesmo, Keila, pode deixar naquele. Isso, obrigada. Em 2016, o Conselho assumiu pela primeira vez o compromisso público com o tema através dessa deliberação plenária. Aí, em 2017, isso foi reiterado com a assinatura em julho de um memorando da ONU Habitat que visava a colaboração para a implementação da nova agenda urbana. Em 2018, o CAL fez o pedido de adesão à plataforma da ONU, que foi aceito no ano de 2019. Em março de 2019 foi feito o aceite. E em março também publicação sobre... Desculpa, o aceite foi em fevereiro. Em março, publicação sobre a presença da mulher na arquitetura e urbanismo. Surgiram, então, as primeiras comissões temporárias de gênero, comissão de política também para a equidade, e foi o início do ciclo de debates que finalizou no ano de 2020. 2020, apesar de ter sido um ano bem atípico por conta da pandemia, a gente percebeu que já a movimentação foi crescente. Teve a divulgação no primeiro diagnóstico de gênero da arquitetura e urbanismo, que é fundamental para que a gente paute todas as nossas ações a partir de base de dados realmente concreta, né? Foi criada a Comissão Temporária de Gênero aqui em Mato Grosso do Sul e publicada a Política de Equidade de Gênero do CAL Brasil em dezembro do ano de 2020. 2021, eu vou reiterar, só que eu esqueci de colocar aqui uma ressalva da Neila, foi eleita a primeira presidente mulher do CAL Brasil. A gente teve o lançamento do segundo ciclo de debates, que está em processo de formatação e vai ocorrer aqui em Mato Grosso do Sul também online. Lançamento do hot site Mulheres na Arquitetura das Cidades, que se alguém ainda não verificou, eu sugiro que todos os conselheiros acessem o material. Tem material de divulgação, vídeos bem explicativos, bem rapidinhos assim de assistir. E foi criada novamente a Comissão Temporária de Gênero em Mato Grosso do Sul, agora incorporando também raça. Pode ir para o próximo. Bom, a gente vê que é um tema que, apesar de ser bem debatido, com muita frequência tem gente que acha até um tema um pouco pedante, um pouco cansativo, que já vem sendo muito falado na sociedade, mas eu vejo isso até com bons olhos, quem fala dessa forma. Eu penso que se essa pessoa pensa assim é porque ela não vive num ambiente de violência. Que bom que ela pensa assim, ela acha que esse é um tema já ultrapassado. E aí, assim, a gente utilizou vários materiais para pesquisa, dentre eles, o mapa do feminicídio de Mato Grosso do Sul. A gente percebeu uma coisa que me chamou bastante atenção, que aquilo que a gente enquadra, às vezes, como uma piada antiquada, uma brincadeira fora de hora, uma frase inapropriada, ela, na verdade, são as mesmas justificativas usadas pelos autores de feminicídio. Aqueles que assassinam mulheres utilizam essas mesmas frases machistas que às vezes a gente tem uma tolerância na sociedade, que está tudo bem, é só uma frase, isso não tem um grande impacto. Então, isso nos leva a refletir que quando aquelas pequenas ações a gente fala, mas será que isso não é um excesso do feminismo, de estar questionando até isso? A gente já sempre escuta isso, será que não é um excesso? Não é um excesso, porque a gente vê que essa mesma justificativa, o machismo, ele acaba culminando nisso daí. É o pensamento de um machista que leva a pior dos fatos do machismo, que é o feminicídio. Aqui eu ressaltei duas frases que também foram extraídas desses documentos. Uma da Fernanda Félix, que é a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher. Enquanto o machismo fizer parte do imaginário, a Lei Maria da Penha continuará sendo necessária no controle das desigualdades de gênero. E outra é da Luciana Zambuja, que é advogada e subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres. Reconhecemos a violência de gênero como uma violência histórica e estrutural, que deve ser vista não somente como uma questão de justiça e segurança, mas também como uma questão de saúde pública, de educação e principalmente de cidadania. Pode passar aqui. Ok, é um tema extremamente relevante para a sociedade, eu acho que isso todo mundo já sabia,
Mas onde é que o CAL entra no assunto? Uma frase do próprio Dudu que me chamou um pouco a atenção na primeira reunião de ATIS foi quando ele disse assim: a ATIS é um tema que já é bem conhecido e ninguém aqui questiona a relevância do tema para o CAL. Infelizmente, não é o caso de equidade de gênero. A gente vê com muita frequência se levantar questionamentos, o porquê que o Conselho tem que debater isso, está perdendo tempo debatendo isso, né? Qual é a nossa responsabilidade em cima disso? Então, eu levantei 4 pontos aqui básicos, só para a gente contextualizar e entender onde é que o CAL tem que agir, quão fundamental é o CAL agir nesse tema. Primeiro começa que a Constituição Federal, nossa lei maior, prevê como um dos objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade ou qualquer forma de discriminação. A lei que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, que criou o nosso CAL, é a Lei 2.348 de 2010, determina que a função do Conselho é zelar pelos nossos princípios de ética. Pode passar, Keila. Conforme o nosso Código de Ética, a profissão deve ser considerada uma contribuição para o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente tem que zelar pelos nossos princípios de éticas e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Isso é reiterado pelo CAL quando ele se torna signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O CAL se compromete a colaborar com esses objetivos, entendendo que a igualdade de gênero é fundamental para o desenvolvimento do país. Pode passar. Esses objetivos são os 17 objetivos, né, estabelecidos pela ONU. Eles são características identificadas em países que têm altos índices de desenvolvimento. Quer dizer que eles pegam uma Dinamarca e percebem que lá na Dinamarca eles conseguiram combater a equidade de gênero, alcançar a equidade de gênero com muita mais eficiência do que países subdesenvolvidos, por exemplo. E também esses 17 objetivos, eles traçam metas. Se esses países desenvolvidos têm essas características em comum, quer dizer que a gente precisa desenvolver essas características dos países subdesenvolvidos para que a gente consiga chegar um pouco melhor no desenvolvimento do Brasil. Onde o CAL entra nesse assunto? Eu acho que os primeiros pensamentos... Pode passar, Keila. Os primeiros pensamentos que vêm à nossa mente enquanto arquitetos e urbanistas, o que é que eu posso melhorar para a sociedade? Vêm os problemas que a gente tem no nosso dia a dia, iluminação pública, assédio no transporte público, edifícios abandonados, vazios urbanos, calçadas sem acessibilidade, parques que às vezes são implantados sem muito estudo e acabam gerando áreas de altos índices de violência. Isso é o que ocorre, acho que na mente comum de todos nós, arquitetos e urbanistas. A nossa mente de mulheres ocorre a palavra medo. Tudo isso que para vocês são problemas de urbanismo, para nós são problemas que geram medo. Um dos livros que utilizei principalmente como embasamento para essa pesquisa é o livro Cidades Feministas, da Leslie Kearney, uma canadense, e ela tem um capítulo justamente falando quão limitador é o medo nas mulheres, que às vezes até em locais onde a gente não consegue detectar índices de violência concretos, a gente percebe uma subutilização por parte das mulheres e homossexuais, pessoas que sofrem constantemente com agressão em vias públicas, por medo. O medo por si só ele é um grande limitador. Como embasamento, a gente utilizou várias documentações para estudo. Esse primeiro aqui é um dado divulgado pelo próprio CAL Brasil, já tem uns 3, 4 anos essa pesquisa, que diz que 97% das entrevistadas afirmaram ter sido vítimas de assédio em meio de transporte, 71% conhece alguém que já sofreu assédio em espaço público, e isso eu acho que não é novidade para ninguém, porque acho que é quase impossível pegar um grupo de mulheres, de 5 mulheres que sejam, que ninguém nunca sofreu assédio, seja ali dentro do seu ambiente de trabalho, como eu já sofri na Semador, seja na escola, seja na universidade, seja onde quer que você frequentou. Acho que todas nós, infelizmente, temos uma história ou uma conhecida que tem uma história de assédio. As mulheres, em geral, dependem mais do transporte público. Elas fazem viagens mais picadas. Elas são, em geral, mais responsáveis por cuidar dos filhos, de pais idosos. Então, os homens eles costumam ter trajetos mais retilíneos, casa-trabalho. E assim foi pensada a nossa mobilidade urbana. Nossos ônibus te levam do ponto A para o ponto B. Mas se você precisa de um transporte intermodal, você precisa de bicicleta, levar sua bicicleta dentro do ônibus, você não consegue ter uma segurança em deixar ela
no terminal de ônibus, e todas essas deficiências em mobilidade urbana são apontadas como uma falta de uma visão feminista, uma falta de uma visão mais igualitária, tanto em mobilidade urbana quanto nos outros meios de urbanismo. Bom, hoje a gente fala em questões bem simples e fáceis de serem resolvidas, como falta um fraldário, falta um item para colocar a bolsa, mas da mesma forma como o projeto é deficitário nessas questões tão simples, são projetos que muitas vezes não se pensa em segurança urbana. Então, a gente tem ambientes sanitários públicos, por exemplo, desenhados de uma forma que causam bastante insegurança para as mulheres. Muitas vezes é possível você ver do lado de fora para o lado de dentro uma mulher se despindo, ou você não consegue ter uma rota de fuga para pedir socorro caso alguém entre e te encurralhe ali. Então, esses são todos itens que a gente tem que pensar no momento de projeto. Um dos documentos mais robustos, que eu acho bem interessante da gente utilizar, é o mapa do feminicídio, que eu já citei. Ele é um documento publicado pelo governo do estado. Eles pretendem publicar anualmente, já foi publicado em 2020 a primeira vez, com dados 2019, e 2021 com dados 2020. Então, é interessante porque ele pega um cenário pré-pandemia e um cenário pandêmico. Então, a gente tem as duas realidades que a gente vive recentemente. Em ambos os anos, 77% dos crimes ocorreram dentro da casa das vítimas. As profissões que mais envolvem os agressores é o pessoal da construção civil. Então, não existe um padrão do agressor, um padrão daquele homicida. Não existe. Feminicida, desculpa. Não existe. Ele é pai, ele é filho, ele é vizinho, ele é desconhecido, mas dentre os agressores existe uma predominância na profissão de construção civil. 93% das mulheres morreram sem procurar ajuda. Elas não tinham nenhum boletim de ocorrência. E eu não estou dizendo que essa foi a primeira violência que elas sofreram, porque a gente sabe que é muito difícil se matar de primeira. O que quer dizer isso é que essas mulheres não estavam prontas para romper um ciclo de abuso. 93% dessas mulheres não estavam prontas para romper um ciclo de abuso. Essa é a frase que a gente tem que guardar. Em 2020, houve uma queda expressiva em todos os registros de boletim de ocorrência. Quer dizer que a gente teve menos registro de estupro, menos registro de assédio, menos registro de violência doméstica. Porém, a gente teve 33% de aumento no caso dos feminicídios, o que quer dizer que a violência ela não reduziu. O próprio Estado admite no documento dele publicado que a secretaria se fechou. Houve um problema de comunicação. Primeiro que essas mulheres ficaram em contato com esses agressores dentro de suas próprias residências e por isso a maior dificuldade de denúncia. E segundo que a dificuldade de denúncia está porque a secretaria não tinha preparo para receber essas denúncias de forma online ou telefone. Elas ocorriam muito de forma presencial e a secretaria se fechou por conta da pandemia. Essas mulheres não tinham onde procurar ajuda. Onde o Estado entende que ele não pode agir, naqueles 77% dos casos em que as mulheres morreram dentro de suas próprias casas por agressores ali dentro, a gente percebe que sim, é preciso agir. Quando eu digo que esse tema talvez seja um pouco enfadonho, um pouco cansativo para alguns, a gente percebe que cada vez que tem aumento de campanhas, a gente consegue ter uma solução nessa questão que é onde ocorre violência dentro de casa. Aqueles 93% que não denunciaram, elas precisam de um gatilho para conseguir denunciar aquele ciclo de abuso em que elas estão. Então, se a gente fortalecer campanhas que para alguns parecem cansativas, mas a gente diz que não é justamente por isso, às vezes a gente consegue romper o ciclo de abuso, o ciclo de violência de uma pessoa, de duas que seja, é uma vida salva. Uma ressalta aqui que eu faço do CAU do Rio Grande do Sul, eles fizeram várias lives sobre as comissões deles, e eles, sobre a Comissão de Equidade de Gênero deles, essas lives aqui eu assisti no ano passado, eles fizeram uma pesquisa em como a arquitetura poderia te fazer se sentir mais segura em casa. Porque pelo menos, eu tendo a ser mais urbanista até do que arquiteto. Eu tenho o cacuete invertido, eu brinco. E aí, justamente, a resposta das pessoas sobre como a arquitetura, o nosso desenho pode influir. Primeiro, a permeabilidade visual para a rua, mas diferente do que a gente pensa que é para a pessoa ver o bandido, era para as pessoas verem elas sendo agredidas dentro das residências. E o segundo, uma porta aos fundos da casa, uma segunda saída, para que a gente não projetasse residências com apenas uma porta, porque assim elas ficam sem rota de fuga cada vez que elas sofrem agressão. Isso foi uma coisa que me impactou assim, fortemente. Jamais pensei que o nosso desenho poderia ser tão agressivo, corroborar para uma agressividade.
Bom, e aí a reflexão que a gente tem que fazer? A nossa legislação hoje contribui para a segurança urbana? Quando a nossa legislação pede áreas de lazer privativa dentro do lote, onde eu faço multiresidenciais imensos criarem áreas de lazer privativa dentro do lote dele, onde eu favoreço o índice urbanístico, quando essa pessoa joga estacionamento coberto nas laterais do lote, eu estou favorecendo a segurança pública ou eu estou criando um ambiente que não é frequentado, que não tem um uso frequente perto do passeio público? Então, eu acho que a gente tem muito a se questionar e aproveitar a revisão da LOUS para a gente passar algumas coisas, sugerir coisas que também favoreçam a segurança urbana. Bom, o CAL, em dezembro do ano passado, publicou a política de equidade dele, que é o documento que tem que balizar as nossas ações. Nossa comissão, ela é uma comissão que está em época de debate, que a gente está numa época de fomento, de debate, de acrescentar realmente informações, porque é uma comissão relativamente nova, é uma comissão que não tem um amadurecimento de 3 anos já de debate, mas a gente sabe que por ser um tema polêmico, a gente tem que apresentar ações concretas. A gente teve um bate-papo com a Daniela Sarmento, eu, o João e a Paola na época das eleições, e ela justamente nos colocou isso. Ela falou, é impressionante como outras comissões tiveram tempo de amadurecimento e debate, e a nossa, desde a primeira reunião, é cobrada por ação concreta. A gente não tem isso justamente por ser um tema polêmico. Mas eu acho bacana, eu sempre tento ver com olhos positivos, eu acho que isso só impulsiona a gente a agir com maior agilidade num tema que é tão urgente. Sugiro que todos leiam a Política de Equidade do CAL, quem não leu, foi publicada em dezembro do ano passado, e ela foi resultado do primeiro ciclo de debates, e foi um documento aprovado em deliberação plenária, tem um total de 37 objetivos, que estão distribuídos nesses eixos aí, cotidiano, história, formação, prática, política e conselho, e é interessante também a gente visualizar que a gente pode cruzar as comissões. Por exemplo, eu ressalto aqui no objetivo de número 31, o objetivo referente à equidade na formação, que é estimular a priorização de mulheres chefes de família e mães solos em editais de ATIS. Então, a gente percebe que ali dentro dessa política, a gente tem vários pontos que a gente pode trabalhar também em outras comissões. Onde é que o CAL-MS pode agir? Bom, como eu disse, estamos em início de debate. Uma das propostas seria trabalhar com o urbanismo feminista, onde os urbanistas adotam, os planejadores urbanos adotam os olhares das mulheres para solucionar problemas de segurança pública, mobilidade, como eu já citei, aquele caso da mobilidade. Isso não quer dizer uma cidade exclusiva das mulheres. Não quer dizer. A gente percebe que é um tema preconceituoso, até fiz o comparativo com as meninas, que quando a gente tem... por exemplo, quando se diz uma cidade preparada para crianças, uma cidade pensada para crianças, para a primeira infância, todo mundo sorri, todo mundo acha bonito, todo mundo entende que vai ser uma cidade mais igualitária para todos. E quando a gente diz uma cidade pensada sobre o olhar feminino, já se fala, então vai excluir os homens? Eu não sei se a Paola já chegou, mas justamente ela ressaltou na nossa reunião a diferença entre o feminismo e o femismo. A gente não quer exterminar ninguém, mas sim adotar um novo olhar, porque o olhar que foi sendo adotado nas últimas décadas não deu certo. A gente percebe uma série de problemas. Discutir essa temática desde a formação, fazer com que os novos profissionais tenham maior capacidade de atender as diversas necessidades de cliente e comunidade, um público mais diverso, né, e não somente aquele público elitista que muitos são programados na universidade para atender. E um exemplo de ação que a Bia já citou aqui nas nossas primeiras reuniões, aqui na plenária a Bia citou, é a ONG Sampapé, que promove cidades mais caminháveis. Elas possuem um trabalho de auditoria de segurança e caminhabilidade. Elas agrupam mulheres, elas escolhem um bairro com determinada característica ou com alto índice de violência ou com um grande potencial, pegam um grupo que se caminha em horário de dia, um horário de noite, e ali elas percebem as intervenções de urbanismo tático que são possíveis ser feitas no local, o que é que precisa mudar. Às vezes, assim, o urbanismo tático, acho que ele é uma das principais ferramentas nesse caso, porque ele é barato, ele é rápido, ele é temporário, ele é como forma de teste mesmo, né? Ele pode ser utilizado. Incentiva e fomenta o urbanismo, através de ações de urbanismo tático e diagnósticos, identificar também não somente os locais com alta incidência de violência, mas também aqueles locais esvaziados, com grande potencial de uso.
porque, como eu disse lá no início, o medo por si só é um grande limitador. Então, às vezes, aquele local não é frequentado por medo, porque ele cria um ambiente totalmente estéril, inóspito, que para nós já oferece um grande risco. Bom, eu acho que é isso. A gente iniciou o estudo pela questão de gênero e principalmente pela questão do urbanismo feminista. E nas últimas reuniões, como foi dito, a gente teve uma reunião com a Camila Jara inicial e uma segunda reunião com o Igor Cirilo, que é um menino que está concluindo geografia e fez um estudo justamente sobre a questão de raça em Campo Grande. Como é que se distribui essa questão de raça aqui, onde é que as desigualdades ocorrem na cidade.